Vamos entrar no caso do seu Hamilton. Seu Hamilton é advogado, conhecido, respeitado aqui em Londrina, 70 anos de idade. Seu Hamilton foi atraído para a própria morte. Ele tinha um conhecimento de pessoas que estavam envolvidas, estavam planejando o assassinato dele. Jamais ele sabia disso. Seu Hamilton foi assaltado, foi torturado e foi brutalmente assassinado. O corpo dele foi encontrado dentro de uma geladeira, no Centro Velho de Londres. No meio de tudo isso tem adolescentes, infratores, que saíram comemorando dentro da viatura, dizendo que iam andar de caminhonete, no flagrante exclusivo feito pelo Leandro Piva. Nós temos jogos de apostas envolvidos e o dinheiro que tenta ser recuperado para ser devolvido à família. Qual que é o levantamento que a polícia tem, Wesley? Quanto que eles roubaram do seu Hamilton, hein? Aproximadamente 50 mil reais foram levados do seu Hamilton, Parra, e aproximadamente 30 mil reais foram depositados em plataformas de jogos online. Então agora a polícia está investigando também uma nova investigação para apurar então essa questão da receptação. Inclusive uma investigação a pedido do Ministério Público, Parra. É a nova informação deste caso agora aqui na tela do Beijinho. Ainda aguardamos a resposta das plataformas de jogo que, infelizmente, elas não são sediadas no Brasil, né? Elas têm alguns bancos digitais que gerenciam as contas dessas bets, né? Porém, a gente ainda não teve resposta, mas estamos insistindo, né? Mediante requisição de documentos e, posteriormente, a devolução do dinheiro. Houve requisição do Ministério Público para apurar especificamente a receptação do dinheiro para ver se poderiam haver outros envolvidos. Mas essa é uma investigação que se iniciou agora. Ela é derivada do inquérito do latrocínio, porém o foco é receptação. Doutor, em relação ao dinheiro, né, foram aproximadamente 50 mil reais aí que teriam sido levados, né, do seu Hamilton. Tem ideia de quanto que foi depositado nessas plataformas de jogos ou esse valor não ficou muito claro na investigação? Próximo de 30 mil. Algo próximo de 30 mil. Arredondando para cima, né, no jargão, seria próximo de 30 mil. Bom, a gente está acompanhando, inclusive, um caso de repercussão nacional, né, envolvendo duas personalidades muito conhecidas, né, no meio digital e no meio artístico, né, sobre as bets em geral, né. Infelizmente, o marketing, né, a publicidade dos jogos eletrônicos de aposta, eles colocam o usuário, eles convencem, eles fazem a dissuasão do usuário para ele entender que aquilo é uma fonte de renda, sendo que, na verdade, é algo que é feito para ele perder dinheiro. Então, infelizmente, né, também existem pessoas que se utilizam não para se divertir, ou para jogar, ou para tentar ganhar dinheiro, mas sim para facilitar a prática criminosa, né? E para a gente, realmente, isso eu posso afirmar, dificulta bastante. O inquérito ele foi concluído no dia 11 de setembro, tá? Existem algumas diligências ainda pendentes que não dependem agora só da Polícia Civil. A exemplo da requisição às bets, né? Que a gente está trabalhando aí nesse sentido, e mais algumas que nós aguardamos respostas de outros órgãos para poder formalizar elementos de prova no inquérito para posteriormente informá-los. O detalhe é o seguinte, né, Wesley? Enquanto a gente vê, por exemplo, aí em questão nacional, a investigação da Deolane, do Gustavo Lima, questão de apostas aí, de lavagem de dinheiro em sites de jogos, aqui também. Ou seja, uma dificuldade que a polícia tem de poder localizar esse dinheiro, que segundo o próprio depoimento do bandido, ele colocou lá para falar o seguinte, ó, se um dia me perguntarem, onde você arrumou esses 30 mil? Eu ganhei jogando aposta, eu ganhei em site de apostas. Então é uma dificuldade da polícia de conseguir localizar a grana, Wesley.
Esse era o objetivo do criminoso, né, Parra? Demonstrar que esse dinheiro, de certa forma, seria lícito, então. Infelizmente, né, a Polícia Civil até agora não conseguiu recuperar esse dinheiro, aproximadamente 30 mil reais. É uma questão judicial que está sendo estudada também pela Justiça para pegar esse dinheiro de volta e entregar à família do seu Hamilton. Aproximadamente 30 mil reais que foram depositados nessas contas e o Ministério Público, né, pediu à Polícia Civil a abertura de uma nova investigação para apurar essa questão da receptação. Quem teria participação nesse esquema, né, no depósito desse dinheiro para as plataformas online aí de jogos? É uma investigação ainda sigilosa, a Polícia Civil não divulga muitos detalhes neste momento, até para não atrapalhar o trabalho dos investigadores, mas a polícia está apurando e outras pessoas podem estar envolvidas neste crime. Lembrando que 4 pessoas, né, foram aí apontadas pela polícia como participantes diretas do latrocínio. 2 homens já foram inclusive denunciados pelo Ministério Público, 2 maiores de idade. As 2 adolescentes que teriam atraído o seu Hamilton para esta casa e, além disso, também teriam segurado ele para as agressões, estão apreendidas e elas podem então responder pelo ato infracional equiparado ao latrocínio. Já uma mulher, Parra, responde em liberdade. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada. E ela responde apenas pelo crime de receptação. Ela teria sido, então, levada por esses criminosos até um banco para sacar dinheiro no nome do seu Hamilton. E esse dinheiro, então, foi depositado aí nas contas de jogos online. E a polícia agora está apurando, quer recuperar esse dinheiro. É uma nova investigação, desdobramento de um caso de latrocínio, ou seja, um caso gravíssimo aqui em Londrina. O acesso na época eu lembro, e você de casa lembra também do depoimento do assassino, né? E ele falando dos jogos de apostas, enfim, com uma facilidade tremenda, parece que já tinha feito isso antes. Eu peguei o dinheiro, joguei lá, porque um dia se me perguntasse, eu falo que eu ganhei o dinheiro na aposta. Como é que o cara aprende isso? Como é que tem noção sobre isso? Mas a gente está vendo na imagem exclusiva que o Leandro Piva fez, as adolescentes ali que saíram celebrando, inclusive, que estavam felizes que iam andar de caminhonete. Tá lá, ó, fazendo símbolo e tudo mais. Elas estão presas ainda? Estão apreendidas ainda, meu querido Wesley Lemos? Debocharam da situação, né? Acharam que iam para a delegacia e iriam sair no mesmo dia, mas isso não aconteceu. Elas estão apreendidas, segundo o delegado, em uma unidade que não fica aqui em Londrina. Claro que o nome da unidade também não é divulgado nesse momento, até porque elas são adolescentes de 16 anos. E detalhe, uma adolescente é irmã do homem que foi preso, do maior de idade, e a outra é esposa dele, seria então uma companheira desse homem, segundo a investigação da Polícia Civil. Ele teria até alegado que ele teria sentido ciúmes da irmã e por isso teria cometido esse crime contra o senhor Hamilton, mas para a polícia não restam dúvidas, foi tudo muito bem planejado para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Seu Hamilton não teve culpa alguma nesse caso, ele é a vítima, ele foi atraído para este local, infelizmente morreu e eles roubaram em cerca de 50 mil reais deste homem. No mesmo dia do crime, né, Parra, o corpo dele foi deixado em uma geladeira ali numa casa na rua Ermelim do Leão e eles passaram a rodar com o veículo do seu Hamilton em diversas regiões da cidade. O carro foi encontrado no Jardim Tropical, na zona norte de Londrina, poucas horas depois. E para a polícia, eles rodaram justamente para tentar encontrar um local para desovar esse corpo, ou seja, para jogar esse corpo em algum local. Mas a polícia descobriu o crime bem antes do plano desses criminosos. O delegado vai falar agora sobre as pessoas denunciadas, né? Sobre a participação delas. O Wesley gravou essa entrevista exclusiva com o delegado, que gentilmente nos atendeu, né, Wesley? Nos atendeu gentilmente, também trabalho da nossa produtora, jornalista Soraya Barros, né, que também fez contato com a Polícia Civil. O delegado Rafael Souza Pinto conversou comigo hoje pela manhã e trouxe diversos detalhes, né, novas informações sobre esse caso gravíssimo. E o Ministério Público já denunciou os 2 homens. Vamos ouvir o delegado agora aqui na tela do BG. Os homens eles foram denunciados, tá? Um deles, que estava em prisão temporária, teve a prisão convertida em preventivo. Perfeito? Então, ao mínimo, até a primeira audiência de instrução e julgamento, que ainda também não foi aprazada, eles vão permanecer presos, certo? Que é uma prisão processual com base na garantia da ordem pública. Quanto às adolescentes, elas ainda cumprem internação provisória em uma unidade educacional fora de Londrina
e tramita em segredo de justiça um procedimento de apuração de ato infracional pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude aqui de Londrina, não me lembro qual em específico, tá? Que pode resultar, assim, na decretação, ao final do procedimento, da internação das adolescentes. Podem ter outras pessoas ainda envolvidas neste crime gravíssimo ou a polícia descarta essa possibilidade nesse momento? Não, existe, essa possibilidade, ela existe sim. As diligências para poder apurar já estão encerradas. Porém, aguardamos resposta, né? E também o procedimento está em segredo de justiça, né? Então, por enquanto, né, até a decisão final ou algum desdobramento da investigação, infelizmente eu não posso tornar isso público. O doutor trata com muito sigilo as informações para não atrapalhar a investigação. Só para finalizar, Wesley, parabéns pelo teu trabalho, para a Soraya Barros, nossa produtora, e obrigado ao doutor Rafael, que de férias, mesmo estando de férias, descansando, nos atende para falar desse caso grave registrado aqui em Londrina, Wesley. É isso, Parra. O nosso agradecimento ao delegado Rafael Souza Pinto, que trabalhou muito bem nesse caso. Rapidamente, o caso foi solucionado, o caso que foi para a 10ª Subdivisão Policial, ou seja, ele é um delegado do setor operacional e trabalhou rapidamente para solucionar esse caso. Como ele disse, o inquérito já foi concluído. Essa também é uma nova informação, já que quando houve aquela coletiva de imprensa, a investigação estava aberta, mas agora, Parra, não está descartada também a possibilidade da participação de outras pessoas. O inquérito está concluído, mas a polícia também continua investigando esse caso. O agradecimento ao delegado Rafael Souza Pinto e também parabenizar ele, né, Parra, pelo belo trabalho que ele fez nesse caso, que foi solucionado rapidamente aqui em Londrina. E Wesley, doutor Rafael, toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho, mais um caso elucidado aqui em Londrina. Meio-dia 57, uma pausa.